10 horas e 53, aliás, essa informação é em primeira mão para você que nos acompanha. 10 horas e 53 minutos em São Paulo, nós vamos para o Rio de Janeiro conversar com o secretário Vitor dos Santos, secretário de Segurança. Por quê? Porque o secretário anunciou na semana passada uma estratégia de combate ao crime organizado que é parecida com aquela usada contra o mafioso Al Capone nos anos 30 nos Estados Unidos, que é o Follow the Money, que é saber qual o caminho do dinheiro para tentar entender como é que agem essas organizações criminosas. Secretário, bom dia. Explica para a gente como é que vai ser isso, por favor. Obrigado pela oportunidade. Bom, é um trabalho que a gente entende que é o caminho mais eficiente e eficaz do combate à organização criminosa. Buscar o dinheiro, né? Toda organização criminosa, ela visa o lucro, né? Visa a receita. E esse dinheiro está dando o poder para eles, né? Poder, seja o poder bélico, poder político, ter a capacidade de corrupção. Então, a gente, batendo nisso, atacando essa estrutura financeira, a gente consegue ter um resultado muito melhor a médio e longo prazo. O governo do Rio de Janeiro assinou um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça e tem hoje no Rio de Janeiro o CIFRA, né, que é o Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos. É bastante interessante esse modelo de atuação, porque nele tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que é uma ferramenta, quer dizer, é um órgão estrategicamente muito interessante para esse tipo de investigação, porque a gente precisa dessa movimentação, né? Então, esse tipo de investigação, ele facilita porque, primeiro, que ela é impessoal, né? Você não visa o criminoso no primeiro momento, né? Na verdade, você vai atrás do dinheiro e, obviamente, você acaba chegando até o criminoso. Então, a gente entende que essa metodologia, como no passado se dizia, a repressão capitalista, né? É a forma mais inteligente da gente combater essas organizações criminosas. Seja para descapitalizar o crime organizado, mas também essa recuperação de ativos acaba realimentando essa repressão. Ou seja, você utiliza do recurso, do ativo, você retira do criminoso e ele é reinvestido na polícia para aumentar a nossa capacidade de repressão em relação a esse tipo de atividade. Então a gente acredita que essa seja a melhor maneira de combater essas organizações criminosas, enfraquecendo-as financeiramente. Agora, secretário, muito desse dinheiro não é dinheiro lavado, não é dinheiro que não aparece contabilmente. Nós mesmos demos a informação hoje aqui de mais uma modalidade de lavagem de dinheiro do crime organizado em São Paulo. Não sei como é que é no Rio de Janeiro, imagino que seja a mesma coisa. Como localizar esse dinheiro que não é declarado? Na realidade, assim, o dinheiro, num primeiro momento, ele não é declarado, mas ele tem que fazer circular, né? Principalmente são volumes significativos. Então, o que se faz normalmente? Se abre empresas usando o CPF de laranjas e muitas vezes CNPJs que abrem outras empresas, ou seja, pessoas jurídicas participando do quadro societário de outras pessoas jurídicas. Então, é um mecanismo muitas vezes sofisticado. A gente viu isso durante a Lava Jato, né, que alguns doleiros inventaram sistemas paralelos ao sistema financeiro tradicional, né, regular, mas a gente acaba descobrindo isso por quê? Porque esse dinheiro, de alguma maneira, ele acaba circulando, né? Seja na aquisição, por exemplo, de um bem imóvel, né, ou de bens móveis de grande valor, joias, carros de luxo. Então, isso acaba, a gente acaba tomando conhecimento. E essa movimentação, no momento que ela é detectada, o próprio COAF alerta que é uma atividade suspeita, né? As instituições financeiras, os gerentes de bancos, têm obrigações, não só eles, mas outras pessoas também têm obrigações de comunicar esse tipo de movimentação. Então, no primeiro momento, apesar de ela ser informal, esse dinheiro, de alguma maneira, ele vai ter que ter uma, entre aspas, né, formalidade para que ele possa circular
e o criminoso se beneficiar desse recurso. E aí, quando se segue o dinheiro, secretário, não acaba chegando num laranja e não no líder, no chefe de uma facção criminosa, por exemplo? Isso não dificulta o uso dessa metodologia? Não, porque é o seguinte, no primeiro momento, o mais fácil é pegar o laranja, né? Esse é o primeiro a que a gente chega. Mas a estrutura depende de digamos assim, de um processo. E aí você, às vezes, tem vários laranjas, mas o que tem em comum, às vezes? O mesmo contador. Esse laranja, como ele é laranja, ele passa uma procuração para alguém agir em nome dele. E, às vezes, esse representante, ele é comum a outros laranjas. Então, é um trabalho que demora, em média, pelo menos no mínimo 3 meses, porque ele tem que ser muito minucioso. Né? A gente fez aqui, a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma investigação nesse sentido, em relação ao Zinho, que é um miliciano que comanda uma organização criminosa no Rio de Janeiro, e foi exatamente dessa forma. Né? Ou seja, a milícia, naquela cobrança de taxas ou de serviços de forma informal, acabou introduzindo esse recurso, essa receita através de empresas de terraplanagem, de construção civil. Esse ponto que eu queria chegar, por favor, secretário. Ou seja, o crime organizado, além de toda a atividade criminosa, né? Tráfico de drogas, entre tantos outros, mas ele também acaba entrando de alguma forma hoje nas empresas formais, nas empresas legais, e lá ele lava dinheiro. Quer dizer, o crime organizado hoje é uma holding dona de várias empresas. Isso é a forma de lavar o dinheiro, né? Oi, falhou, secretário. Falhou a sua ligação, por favor. O senhor pode repetir? É exatamente a forma que eles agem, né? Da forma de legalidade. Como é que eles vão fazer isso? Entrando nessas empresas, comprando empresas legais, ou até fazendo nascer a empresa, né? Existe uma demanda, por exemplo, viu a empresa de internet, sinal de internet, né? na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eles montaram essa empresa. A empresa foi criada com essa finalidade. E aí há uma necessidade que ela tenha contrato, né, formal com empresas que sejam legais. Porque tudo isso é uma roupagem, né? É uma formalidade criada, na realidade, com o intuito principal de lavar o dinheiro que entra de forma informal. Entendi. Secretário, mais um ponto importante aqui. O senhor está lidando com a questão financeira do crime organizado. O senhor tem ideia hoje de quanto movimenta esse crime organizado? Uma estimativa, obviamente? Olha, estimativa é complicado. Você imagina um PIB paralelo, né? É mais ou menos isso, mas só para ter uma ordem de grandeza. A organização investigada na semana passada movimentou 78 milhões. Então não é nada pequeno, né? E a gente imaginar o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é o quarto menor estado, é o terceiro mais populoso e o segundo maior PIB. Sim, sem dúvida. Então, assim, é um estado atrativo. Você tem toda a infraestrutura para lavagem de dinheiro, assim como São Paulo, que está em primeiro lugar no PIB nacional. Então, assim, o criminoso, ele utiliza dos mesmos meios que as empresas legais, né, para poder viabilizar os seus negócios. Por isso, a necessidade de capacitação do efetivo policial para esse tipo de investigação, que não é simples, é uma investigação muito complexa e ela é demorada. Né? Então, a ideia do CIFRA, né, desse comitê aqui no Rio de Janeiro, é exatamente com essa finalidade, de ter um capital humano dedicado e especializado nesse tipo de investigação financeira. Secretário, só para encerrar, quais são as atividades que vocês identificaram, atividades formais, legais, que vocês mais identificaram aí o envolvimento do crime organizado? Essa metodologia já está funcionando, do Follow the Money. Isso. Olha, normalmente empresas de serviço. De uma forma geral. Como? De uma forma geral. Por quê? Porque o serviço, porque o produto, você tem que apresentar ele, né? Sim. Você vendeu um veículo, o veículo tem que estar lá.
Um serviço, não necessariamente. Perfeito. Serviço, Fica mais difícil de medir. Exatamente. Como é que comprovou que você, por exemplo, prestou uma consultoria para uma empresa? Você realizou um trabalho de análise de risco. E quanto se cobrou? Então, o serviço é um caminho, né? É uma atividade que a polícia está atenta. Exatamente por essa dificuldade de você mensurar se o serviço foi prestado ou não. Que basta do outro lado, por exemplo, uma empresa A, que lava o dinheiro, presta um serviço para uma empresa B, basta a empresa B dizer assim, olha, o serviço foi prestado. Pronto. Secretário Vitor dos Santos, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, queria agradecer sua participação aqui. Parece que vocês vão chegar aí nos chefes do crime organizado como chegaram no Al Capone via o contador, né? E já chegaram no Zinho agora também no Rio de Janeiro, né, secretário? Exatamente. E ele é o responsável financeiro por essa organização. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade.